agenda e aceitar o nosso convite. Agradecemos muito a presença de vocês e, além desse nosso pastor, né, é um amigo e irmão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe esse casal hoje e sempre. Então, mais uma vez estamos aqui. Aqui é uma igreja do coração. De fato, já pedimos a carta para lá, mas o coração fica aqui. A gente sempre lembra daqui. E aqui eu tenho membros ainda de outras igrejas antes daqui. Nossa Conceição 2, né? Em Feira de Santana, quando eu fui pastor de Feira. Há uns anos atrás. Não tem 10 anos assim. Um pouquinho de tempo que já estamos por aqui, daí agora já estamos em São Paulo. Antes então de entrarmos na mensagem, dar um breve relato do que aconteceu, que vocês disseram aqui. Chegamos em São Paulo no meio do ano e fomos para a igreja de Santo André, na central de Santo André, onde ele pediu a carta, mas também devido à atenção frequentando a comunidade judaica adventista que fica no bairro de Higienópolis, ali perto do Pacaembu. Então tenho frequentado ali a título também de pesquisa. Logo que chegamos, fomos procurar uma instituição, ficamos em dúvida a princípio onde iniciaríamos o processo de estudo. Pensamos na UMESP, pensamos na USP e na própria PUC. E a PUC tinha 2 programas que eu estava planejando entrar. Mas por fim Deus acabou conduzindo e nós efetivamos agora essa semana o contato mesmo com a PUC São Paulo para teologia da Bíblia Hebraica. Vamos estudar a Bíblia Hebraica agora nos próximos anos. E a minha projeto de pesquisa, que foi aceito, vai ser uma pesquisa em cima do livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 4 a 6. Depois, sobre o reino dos sacerdotes, né? Vamos desenvolver esse tema. A princípio, nós iríamos na área mais de linguística, talvez na USP, ou na área de ciências da religião, na UMESP, ou na PUC, campus Pertistas. Mas acabamos ficando no campus de Ipiranga, que é perto de onde está morando ali, na região da Vila Prudente. Então, passamos esses meses aí como aluno especial, participando de grupos de pesquisa e orientador, e acho que os frutos vieram e estamos agora já oficializados e matriculados na PUC. Então, as bênçãos estão acontecendo. É um ambiente bem plural. Depois de ter feito o mestrado, feito a graduação e o mestrado na instituição adventista, né? Eu agora estou num ambiente, estava comentando com você, doutora Cláudia, no meu grupo de pesquisa, sou eu adventista, um pastor batista, um católico e um ateu. Então é uma mistura bem plural aí para a gente discutir os assuntos. E é interessante a gente ouvir um pouco o que as outras pessoas estão falando, porque nós estamos pregando para elas, né? Então é interessante a gente entender como se pensa. E, inclusive, esse ateu é até um camarada bem curioso, assim, o procedimento dele. Ele é ateu, frequenta uma sinagoga, está estudando Bíblia Hebraica e trabalha fazendo balada na madrugada de São Paulo. Eu não sei como é que relaciona toda essa questão. Ele promove baladas. Está lá, estudando a Bíblia Hebraica e frequentando uma sinagoga. Então, a gente vai conhecendo as pessoas e vai vendo como esse mundo tem possibilidades. Espero que Deus também vá me conduzindo no relacionamento com essas pessoas, até mesmo para testemunhar a elas e conversarmos, dialogarmos sobre essa matéria tão importante que é a palavra de Deus. A Bíblia hebraica
seguinte, que na verdade a Bíblia inteira ela é hebraica, porque o Novo Testamento é um certo comentário do Antigo Testamento. Só que, apesar de ser hebraica, ela é um patrimônio da humanidade. A palavra de Deus é um patrimônio que Deus doou para a humanidade. E é um bem que não é muito bem, digamos assim, cuidado. Essa semana eu estava vendo uma reportagem sobre o Cristo Redentor, né? A necessidade de reformas na estátua do Cristo Redentor por causa da deterioração, da ação do tempo ao longo dos anos. E o cuidado, né, com aquela imagem, com aquela estátua. Mas às vezes nós que temos algo que é muito mais poderoso, que significa muito mais do que uma simples estátua, que é a palavra de Deus, nós não estamos dando o devido cuidado. É um patrimônio, é um bem que temos ali em nossas mãos, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo, não é simplesmente um evangelho, um conteúdo. A palavra de Deus é poder. Amém. Porque lá na PUC, nós estamos estudando o texto de acordo com a metodologia da análise da narrativa. É uma metodologia democrática. Como é que pode um ateu, um adventista, um batista, um católico estudarem um texto e conseguirem dialogar? Então tem que ter um acordo. E o acordo é quanto à metodologia. Que metodologia você vai usar para estudar? Então chama-se análise da narrativa. Ou seja, nós pegamos o texto qual está escrito e analisamos esse texto do jeito que está escrito. Não entra na nossa pesquisa, na nossa discussão, se eu acredito se esse texto é inspirado, se é mera literatura, se é invenção, se é fábula. Então, lá na PUC, no decorrer do estudo, nós partimos do ponto do texto tal qual ele está. O texto canônico. Então, não teremos lá discussão sobre mas isso aqui foi Deus falando, ou foi o judeu que disse que Deus falou? Ou esse Moisés é de verdade ou inventado? Então, não entramos nessa discussão. Porém, dentro do coração a gente mantém a fé na revelação de Deus. Então, o texto, ele é muito mais do que uma literatura inventada. O texto bíblico, para nós, é a palavra de Deus. É Deus se comunicando conosco, Deus transmitindo para nós verdades que transformam vidas. E esse texto é poder. Não é apenas um romance, não é um conto, não é uma história que podemos ler para tirar, digamos assim, a lição de moral do texto apenas. As pessoas que têm lido, estudado, se debruçado em cima da Bíblia ao longo dos séculos e milênios, têm suas vidas transformadas. Então nós temos que olhar para o texto além de uma perspectiva acadêmica. Nós temos que olhar para o texto para extrair dele a salvação. Conforme nós estamos falando até no momento aqui da escola sabatina. Jó não tinha um texto, mas o texto, né, naquele período de Jó era transmitido oralmente. Jó tinha o conhecimento do Redentor, mas ele precisou em algum momento se apropriar disso aí e fazer com que isso se incorporasse na sua vida, de tal forma que ele fosse transformado. E tem uma matéria que a gente está iniciando lá agora na PUC, que é a história das tradições de Israel e do período intertestamentário. E a gente vê como floresceu o conhecimento judeu, o conhecimento judaico a respeito do desenvolvimento e sistematização da sua própria literatura. O Talmud começou a ser escrito nesse período de transição. E a Bíblia ela começou então a ser muito sistematizada pelos judeus. Só que nesse tempo chamado por Ellen White, que
sobre a plenitude do tempo, quando vem o Messias, aquilo que era o objeto do Antigo Testamento, o Antigo Testamento apontava para esse Redentor que viria, que nasceria, esse Jesus. Ele nasce e não é reconhecido pelos principais estudiosos da Bíblia. E já que estamos aqui num programa já de Natal, eu queria falar um pouco sobre esse significado desse Messias que nasceu. E esse Messias nasceu, Jesus nasceu, num período de extrema efervescência do pensamento judeu. Quando cessa o Antigo Testamento e aqueles 400 anos de silêncio até o Novo Testamento, de silêncio porque Deus não enviou um profeta, mas ali se desenvolveu um estudo teológico profundo. O Talmud começou a ser escrito ali, a Mishnah começou a ser escrita ali, todas as tradições judaicas começaram a ser desenvolvidas ali, as leis, e eles buscando então encontrar uma solução para o caos que o país se encontrava sob o jugo romano. E eles acharam que o estudo profundo da palavra, só que na perspectiva humana, humanizando, conceituando da perspectiva humana as questões profundas da Bíblia. E aí está a grande questão. Se nós temos este livro e não o reconhecemos como um bem, um patrimônio que Deus nos levou, que é mais do que simples literatura, nós não estaremos fazendo uso da coisa mais importante que esse livro tem: é poder de transformar. E o maior evento, o maior agente transformador que possa ter existido foi a manifestação de um Deus se tornando homem e morando, habitando entre nós. Só que isso não foi percebido, porque os olhares que foram lançados a esta palavra viram a forma das coisas, não a sua essência. E eu escolhi nessa manhã um texto, até estava preocupado com o horário, porque aqui já é meio-dia e 20 no meu relógio, mas eu lembrei que eu não fiz a alteração. Não fiz porque eu vou voltar logo amanhã, aí era 2 trabalhos. É só fazer a conta aqui, menos 1 hora. Mas aí, quando eu fiz a conta aqui, que não era meio-dia e 20, eu resolvi manter o que ele estava pretendendo estudar nessa manhã, que é o Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Não sei se vocês lembram que eu gosto sempre de ir a textos conhecidos, porque eles são mais desafiadores, né? Geralmente tenho buscado ultimamente pregar sobre versículos ou textos bem conhecidos, e às vezes a gente já pensa, já entendo isso aqui, mas quando a gente fica passando, a gente vai sempre encontrando uma joia, um tesouro a mais. O capítulo 15 é dividido na Bíblia minha, na Bíblia de vocês aí, na Bíblia do celular não está essa divisão, mas talvez corrija. Mas trata de 3 parábolas, né? Dividido em 3 parábolas. A parábola de uma ovelha, de uma moeda e de um filho próprio. Assim como eu disse lá na Espaço Patina, que eu acho que o livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, e o livro de Jó seria o livro de Deus. Eu acredito também que esses títulos colocados aqui não são os mais adequados. E na verdade não são 3 parábolas, é uma parábola só. É uma parábola com 3 perspectivas, e essa parábola não é sobre um filho próprio. Essa parábola é sobre o pai desse filho. E eu já ouvi muitos sermões e já vi livros escritos sobre esse texto. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para a chave que abre a porta do significado desse texto. E essa chave são o versículo 1 e o versículo 2. Ler, tentar compreender e explicar essas parábolas aqui
sem ter em mente versículo 1 e 2, pode nos fazer falar coisas bonitas, mas pode nos fazer falar coisas bonitas e erradas sobre o texto. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para fazer o quê? Quem eram esses indivíduos, publicanos e pecadores? Eram pessoas consideradas inferiores. Por quem? Por os personagens que estão no versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então esses escribas e fariseus, que eram os grandes estudiosos e os comunicadores da palavra de Deus naqueles dias, aqueles que detinham o conhecimento, conforme nós estamos falando aqui, e que eram os transmissores, os responsáveis por formar a opinião, por trazer esperança, para comunicar a palavra de Deus, esses homens estavam tendo dificuldades em aceitar a maior manifestação divina na história, e que era o objeto de estudo do Antigo Testamento, que apontava para esse Cristo. E eles estavam tendo dificuldades de aceitar Cristo como seu Messias. E neste embate, em especial, deste contexto, qual era o ponto? O ponto que eles usavam como argumento para que Jesus não fosse considerado Messias. O fato de Jesus se relacionar com aqueles a quem eles consideravam inferiores. Esses publicanos e pecadores vinham a Jesus com um intuito. Eles vinham de coração puro, eles vinham com um coração sedento, eles vinham em busca para ouvir. Eles não vinham para debater, eles vinham para receber de Jesus. Eles representam o mundo tal qual ele é, carente da glória de Deus. Um mundo pecaminoso, um mundo pecador, devastado pelo poder do pecado. Vidas arrasadas, dramas pessoais. Esses homens representam a humanidade na sua essência. A sua humanidade na carência de Jesus. E Jesus veio para eles, Jesus veio para dar respostas às nossas questões. E essas pessoas estavam à disposição da ação de Cristo. Eles estavam diante de Cristo numa atitude passiva para com Cristo. Porém, aqueles que eram os líderes entendidos da palavra de Deus não tinham uma atitude passiva em relação a Cristo. Eles contendiam com Cristo. Eles debatiam com Cristo. E isso porque eles se consideravam superiores. E por que eles se consideravam superiores? No que eles se baseavam? O que os tornava especiais diante dos seus próprios olhos? Talvez aquela questão de Jó. Eles eram fiéis ao rito religioso. Esses homens não iam para a igreja sem gravata, seu sapato estava lustrado, eram dizimistas. Eles tinham desenvolvido um sistema religioso de perfeição que baseava-se no merecimento diante das obras. É a tentativa humana de alcançar a justificação. Pensando estarem sendo fiéis a Deus, eles estavam sendo fiéis ao humanismo, onde se coloca a justiça humana em lugar da justiça divina. E então esses homens agora começam a murmurar contra Cristo, porque Cristo, ao invés de vir e louvar a atitude deles, retribuir a eles o que eles acham que mereciam, Cristo vem e dá atenção àqueles que
castiga. Ah, você não é bom, então você vai ficar aleijado. Seu filho não nascer, fica aleijado. Então, toda coisa ruim na vida de uma pessoa, quanto mais sofrimento, pobreza é símbolo do quê? Pecado. Prosperidade, saúde é símbolo do quê? Justiça. Só que Jesus escuta então essa murmuração e dá a resposta. As duas primeiras partes da parábola eu não vou ler o texto aqui inteiro, porque o meu foco vai ser no filho pródigo, na parte do filho pródigo. Mas existe uma diferença entre essas três partes. Uma ovelha, meu avô era criador de ovelhas no Paraná. Uma vez por ano tinha que tosquear todas as ovelhas, aí vendia lã, virava roupa e tal. E no final do ano sempre tinha um cordeirinho lá. Uma ovelha sabe que está perdida. A ovelha é um bicho muito bobinho. Uma ovelha sai naquele, agora esqueci um coletivo de ovelhas qualquer. Bando não, né? Rebanho. O coletivo de ovelhas saía passeando. E uma ovelhinha ali começava a se distrair e se perdia das outras. E a atitude dessa ovelha quando se perde é fazer o quê? Tremidinho assim, e ela não faz mais nada além disso. Ela não tem noção. Pontos cardeais para ela não sabe nada. Não tem noção de localização. Ela fica perdida. Mas ela sabe que está perdida e fica desesperada. Muitas pessoas nesse mundo sabem que estão perdidas, que precisam de um caminho e estão clamando, mas não sabem para onde ir. Não sabem onde está. O pastor de ovelhas representado por Cristo veio para resgatar essas ovelhas que estão perdidas aí, clamando. Primeira resposta de Jesus para os fariseus e escribas. Essas pessoas aqui estão clamando. Jesus vai buscar, atender com a boca, porque elas querem, elas sabem, estão precisando. Mas a moeda perdida, a moeda não tem consciência. A moeda pode estar num tesouro ou jogada embaixo de uma cama, mas a moeda não sabe se ela está perdida ou se ela está achada. Muitas pessoas não têm consciência do estado de perdição que se encontra. Não têm essa consciência. Estão vivendo aí e não sabem se precisam de um Salvador. Mas até mesmo essas pessoas são buscadas. Essa mulher, dona da casa, representa um Deus que vai em busca daqueles que são considerados perdidos e que, você está perdido, nem sabe que está perdido, deixa perdido. Segunda resposta de Jesus, aqueles escribas. E nas duas vezes, quando é encontrado, o que acontece no céu? A missão desse Deus que se fez carne, se fez homem, é salvar. E ele tem um poder especial para encontrar aquela ovelha que está clamando, indo de igreja em igreja, buscando aqui e ali, mas não sabe onde encontrar. E esse Deus que se fez carne também vai em busca e encontra até mesmo aqueles que não estão buscando, mas podem ser encontrados. Não desista das pessoas. Às vezes elas não estão aparentemente reagindo. Você está falando ali do evangelho, mas é uma moeda. Parece que não tem consciência de que precisa, e você fala e ela parece que não tem consciência de que precisa. Mas a dona
de casa, ela procurou diligentemente até que encontrou. Aqueles homens ali eram considerados pelos escribas e fariseus como os casos perdidos, sem valor. Caso perdido se faz um caso perdido. Abandono. Mas qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Eu vim atrás desses também. Porém, a partir do versículo 11, Jesus agora começa a apertar. E aqui é onde eu gostaria de ler versículo por versículo até o final. Continuou. Isso aqui é símbolo de que dá o sentido de que é a mesma parábola. Isso continua, a mesma parábola. Continuou. Tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se arregou a um dos cidadãos naquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Esse filho começa a representar um outro tipo de pessoa. Este filho é um filho rebelde. É alguém que já esteve dentro da casa do pai. Este filho, ele não foi buscado. A ovelha foi buscada. A moeda foi buscada. Mas esse filho não foi buscado. Esse filho foi aguardado. Um dos princípios fundamentais da liberdade humana concebida por Deus é o livre arbítrio. E Deus respeita mesmo que ele mesmo sofra por causa disso. Quando o filho decide abandoná-lo, se o pai o convence de forma coage a ele permanecer, então o pai estaria manipulando o livre-arbítrio do filho. Então o filho não seria livre. Então o pai permite que o filho vá. Deus não manipula o nosso livre-arbítrio. Porém, o filho passa por necessidade lá e o pai não vai buscar por quê? Porque o filho quis e escolheu este caminho. Este filho toma consciência que ele está perdido e esse filho sabe o caminho de volta. A ovelha tinha consciência que estava perdida, mas não sabia o caminho de volta. Ela precisava ser buscada. A moeda nem sabia, nem tinha consciência da sua perdição, nem sabia também, portanto, o caminho. Precisava ser encontrado. Mas esse filho sabia que estava perdido e sabia o caminho de volta. Interessante que esse pai representa, isso aqui é uma parábola, então os personagens dessa parábola representam pessoas ou instituições reais. Deus é representado por esse pai. Ele tinha 2
2 filhos. E esse filho pediu antecipadamente a sua herança. Ele reivindicou, quando naquela cultura um filho pedia a herança do pai vivo, ele estava reivindicando o quê? Autonomia, independência. Uma das concepções, concepções de pecado, acho que a palavra concepção não é certa, mas vocês vão entender. Fugiu esse nome. Pecado, para Paulo, em algum momento, é a transgressão da lei. Definições de pecado. Uma das definições de pecado é que pecado é a transgressão da lei. Mas eu acredito que, em essência, o pecado é a iniciativa do ser humano de viver sem Deus. Essa é a essência do pecado. Quando a serpente fala com Adão e Eva, ele propõe o quê? Seja como Deus. Coma desse fruto e agora você vai ser como Deus. Ou seja, você vai tomar uma iniciativa de independência. Se você é como Deus, você vai mandar no seu nariz fazer da sua vida o que você quiser. E essa é a condição da humanidade em pecado, viver por conta própria. Então, quando esse filho pede para o pai, ele está dando um grito de independência. Quero viver por conta própria. E então ele representa o ser humano caindo em pecado, tentando viver uma vida independente de Deus. E interessante que, assim que lhe é dado o privilégio, não muitos dias depois ele vai para uma terra distante. Na parábola a gente entende como uma longa viagem, mas essa terra distante é um distanciamento das condições onde ele foi criado, dos princípios onde ele foi criado. Ele não estava contente mais com as regras que o pai tinha estabelecido para a sua casa. Ele queria viver de acordo com as suas próprias regras. E disse o texto que ele passou a viver dissolutamente. E essa forma dissoluta, ou seja, vivendo de acordo com as suas próprias regras, não sendo regrado na verdade, fazendo o que ele bem entendia, seguindo os desejos do coração, seguindo o seu instinto, que é o que o humanismo moderno prega. Acredite em você, acredite no seu coração, siga seu instinto. Ah, se isso te faz bem, então essa é a sua verdade. A sua verdade é o que te faz bem. E então ele passou a pautar a sua vida de acordo com esse tipo de regra. E não demorou muito para ele perder tudo que tinha. E sobreveio àquele país uma grande fome, as adversidades vieram. E essa aqui é uma questão muito importante. Quando nós damos o nosso grito de independência para viver de acordo com nossas próprias regras, o futuro parece maravilhoso, mas essa é, digamos assim, uma ilusão, porque neste mundo de pecado, o que nós temos pela frente é o caos. Conhecendo o conteúdo da pregação sobre o grande conflito, não há esperança para este mundo. Até ontem meu cunhado estava levando a gente para o aeroporto, para vir para cá, e aí a gente vinha discutindo no carro sobre isso. As reformas da Previdência, as reformas trabalhistas que vêm pela frente só vão tirar os direitos do trabalhador, e onde esse mundo vai parar? Vai parar no caos. Os conflitos vão aumentar, esse mundo vai parar no caos. E se você não tiver uma base segura, você vai passar fome, você estará perdido no meio de um tiroteio. E então esse rapaz, ele representa esse ser humano que agora vive desassociado dos princípios de Deus, diante do caos que é iminente, ele passa por necessidade. E aí, tem uma questão muito importante na dinâmica da vida humana. E isso é comum entre todos nós. Quando nós estamos com a nossa fé débil, fragilizada, e a gente sabe quando a gente não está bem, uma comunhão fervorosa com Deus, a gente está buscando, às vezes, interesses próprios, em detrimento da vontade de Deus. E quando estamos assim, passando por algum problema, a nossa primeira reação é buscar uma solução. Não é o pé de confiar em Deus.
ainda que discutiu com Deus. E aqui diz que esse rapaz foi buscar então, no versículo 15, um dos cidadãos daquela terra. Então entra aqui no personagem. Esse aqui não é um filho do pai. Um dos cidadãos daquela terra é entendido por muitos estudiosos como os agentes de Satanás, ou o próprio Satanás. O que Satanás propõe para nós? Quando estamos diante desses problemas, Satanás propõe soluções. Só que essas soluções vêm através de um contrato que a gente assina com ele, e nesse contrato tem letrinhas miúdas que a gente não lê. E nas letrinhas miúdas dele aqui dizia que ele tinha que cuidar dos quê? Dos corpos. Na literatura judaica, o corpo é o ser mais baixo que possa existir. E ele então é colocado numa condição inferior do corpo. Quando você vai buscar as soluções de Satanás para a sua vida, ele vai te colocar numa condição de humilhação. E ele desejava comer o que o corpo comia, mas nem isso ele tinha. E eu considero que esse pensamento que ele tem a seguir é um pensamento do Espírito Santo na sua mente. E eu acredito que o Espírito Santo, quando nós estamos mesmo em condição de erro, de humilhação, ou de desespero total, o Espírito Santo fala conosco e nos impressiona. Assim como impressionou Lucas ao compor esse texto, impressionou ao preparar essa mensagem, impressiona você ao ouvir essa mensagem, e esse é o Espírito Santo que ouve você e conversa com você através da sua consciência. E diz ali, versículo 17, então, caindo em si, este caindo em si é o Espírito Santo, e convence do pecado, da justiça e do juízo. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Quem são esses trabalhadores? Não são irmãos nem cordeiros com ele. Os trabalhadores, de acordo com alguns comentaristas judaicos do Novo Testamento e também cristãos, representam o restante da criação de Deus que não tem aquele princípio de liberdade chamado livre-arbítrio. O trabalhador é o escravo de Deus. Nós estamos numa condição acima. Adão foi feito acima dos outros animais, tendo o direito de escolha. A galinha come milho. Se ela tiver com o papo cheio, você jogar milho, ela come milho. O cachorro late, o cachorro nunca vai dizer: hoje eu vou miar. A lua gira em torno da terra, a terra em torno do sol, nunca vai dizer a terra: para, hoje eu vou parar de girar, e quem vai girar vai ser o sol. Todo o restante da criação é mantido por Deus, escravo de Deus. Deus estabeleceu o sistema, Deus estabeleceu os instintos dos animais, da natureza, de tudo, e tudo funciona de acordo com o Deus determinou. E Deus mantém assim, o próprio Cristo diz: observai as aves do céu. Eu aqui mantenho tudo isso. E então ele cai em si. Se Deus cuida até desses, Deus cuida até das aves do céu, Deus cuida dos trabalhadores, meu pai cuida dos trabalhadores, eles têm pão com fartura. E eu que tenho uma condição de filho, herdeiro, estou aqui. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Não é porque Deus é mau, porque Ele me expulsou. Se eu estou aqui agora, o Espírito Santo trabalhando, convencendo do pecado, da justiça, do juízo, se eu estou aqui por escolha própria, e eu então não mereço mais ser chamado de filho, porque ele elabora na mente dele o quê? Um discurso que ele diria para o pai. Ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi o quê? Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado do teu filho, e me trata como um dos teus trabalhadores. Os seus trabalhadores não têm livre-arbítrio, eu tenho, mas olha o que eu fiz com o meu livre-arbítrio. Se eu peguei o meu livre-arbítrio e fiz isso, então eu já não sou nem merecedor de ter
ti, eu quero ser um escravo seu. É melhor que eu seja um escravo do que eu tenha a escolha e faça o que eu fiz com a escolha. Então ele chega à compreensão de que aquela condição era fruto das suas escolhas erradas, do seu egoísmo, do seu orgulho, e que ao voltar para o pai ele não teria direito a reivindicar nada, porque ele pediu esse direito e fez mau uso dele, mas ele mesmo assim planejou voltar, e ele queria dizer para o pai que a melhor coisa era ele ser um escravo, que o pai tirasse dele o desejo pelo pecado. E aí vem o apóstolo Paulo que fala, né? O que eu quero, e faço o que eu não quero, seria melhor que eu fosse escravo. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Agora tem uma questão muito importante aqui. Nós muitas vezes fazemos planos de entrega a Deus. Está chegando no final do ano, né? E é o momento da gente refletir sobre a vida, sobre os propósitos para o novo ano. E muitos dizem: neste ano eu vou ser mais consagrado, neste ano eu vou ao encontro de Deus. Os propósitos sem ação só ficam no propósito mesmo. O versículo 20 diz que ele fez o quê? Levantando-se foi. Então ele fez o propósito, ensaiou o discurso, compreendeu e foi, agiu. Porque ele sabia o caminho de casa. Ele não era a ovelha, ele não era a moeda. Ele tinha o conhecimento, ele sabia onde estava o pai. Só dependia dele ir. E ele foi. E quando ele vai, vinha ele ainda longe, no versículo 20, quando o pai o avistou. Isso aqui é muito importante. O fato dele estar vindo ainda longe, ao ser avistado pelo pai, significa que o pai estava o aguardando. Porque o pai não enxerga já no horizonte, o pai estava ansioso. O pai queria aquele filho de volta. O pai não foi buscá-lo porque o pai estava respeitando a decisão dele, mas o pai queria ele de volta. E quando ele vinha ainda longe, o pai se compadeceu, e o pai fez uma coisa que não era comum para as majestades do Antigo Oriente. O pai correu, uma atitude de humilhação. O pai correu ao encontro. Significa que quando nós, lá no lamaçal do pecado, numa condição onde estamos de depressão, de desânimo, se lá nós levantarmos em direção a Deus, nós não precisamos nem chegar onde Deus já está correndo. A sua mão já está se estendendo para nos alcançar. E o pai o pai não se importa com o cheiro que ele está, sujo, do pecado, que for. O pai o abraça e o beija. E então tem uma parte que eu considero muito interessante, o versículo 21. Ele tinha ensaiado um discurso. Nesse discurso ele confessa, e nesse discurso que ele ensaiou, ele faz uma confissão: Pai, pequei diante do céu, pequei diante de ti, do céu, deixa eu ver, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele faz uma confissão de culpa. Eu pequei, o erro foi meu, e por causa disso eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas lá no discurso que ele ensaiou, ele ia fazer um pedido. Qual era? Me faz como um dos seus trabalhadores, tira de mim os desejos, a escolha, me escraviza. Me escraviza. Só que aqui é muito sutil. Mas o pai interrompe esse discurso. O pai não quer fazer dele um escravo. O pai ouve até o momento da confissão, e isso já basta. Ele ia pedir para o pai fazer dele um escravo, mas o pai não deixa de falar isso, proferir isso. O
Pai não quer escravizar. O amor de Deus não quer escravizar ninguém. E a resposta do pai, interrompendo o discurso do filho, ele diz assim: o pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa. No contexto escatológico do Novo Testamento, vestimenta significa justiça. O pai devolve a justiça. A sua justiça estava suja com os excrementos dos porcos. Em seguida, o pai diz: ponde-lhe um anel no dedo. O anel de família era usado naquele contexto. Talvez o filho tivesse vendido o seu anel de família, mas o pai o recebe de volta na sua família. E o pai fala para fazer mais o quê? Sandálias nos pés. Andar descalço no contexto do Oriente Médio é sinônimo de indignidade. E o pai então devolve ao seu filho a dignidade. Reveste-o com a sua justiça, aceita-o na sua família novamente e o devolve a ele a sua dignidade. O Senhor está ansioso para revestir você com a justiça de Cristo, fazer de você um membro da família de Cristo e devolver a dignidade do pecado de ti. E aí o pai fala no versículo 22, no versículo 23: trazei também, matai o novilho cevado. Esse homem era rico, tinha muitos bois, mas significa que tinha um novilho especial preparado para esta ocasião. Ele não diz: traga um boi macho, traga o novilho que foi cevado. Cevado foi engordado para essa ocasião, para ver como o pai estava aguardando este momento. E então Jesus aqui começa a dar a terceira resposta aos escribas e fariseus. Eu vim aqui porque tem esses aqui que vocês desprezam, querem voltar, e a dignidade que eles não têm, eu vou dar. A justiça que eles não têm, eu vou revesti-los, eu vou restaurá-los. E a maioria dos sermões que eu já ouvi desse texto termina aqui. Mas eu queria ir um pouquinho além. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e lhe perguntou o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele se indignou com esta e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar o novilho cevado? Então ele respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijasse, que nos alegrasse, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este filho mais velho, quando vê o pai abraçando aquele que era indigno e devolvendo a dignidade, ele se revolta e diz que tinha uma festa lá e ele não quis entrar nessa festa. O contexto dessa festa era uma festa de confissão e reconciliação. Uma festa de reconciliação significa confissão, tirar as máscaras. O filho mais novo estava lá dentro daquela festa confessando
confessando tudo o que ele tinha feito de errado e admitindo os seus erros. O filho mais moço estava lá diante do pai, tirando a máscara da sua cara e deixando todo mundo ver como ele realmente era. E se esse filho mais velho fosse participar dessa festa, ele teria que fazer a mesma coisa. Ele teria que tirar a sua máscara, teria que apresentar-se como realmente ele era, e por isso ele não queria entrar naquela festa, ele não queria participar daquilo. Ele queria ficar lá fora se justificando, dizendo que a sua justiça se baseava na sua obediência ao Pai há tanto tempo. E aí Jesus então começa a dar a quarta resposta para aqueles homens que não queriam aceitar Jesus como Messias, porque aceitar Jesus como Messias significava tirar a máscara do seu rosto e admitir quem realmente eles eram. Só que tem uma parte no discurso desse filho mais velho que é muito intrigante. Versículo 30. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. O filho mais novo tinha ido para uma terra distante e desperdiçou os seus bens dissolutamente. A pergunta que cabe aqui agora: como é que o filho mais velho sabe onde e como o filho mais novo andou desperdiçando os seus bens? Como é que o filho mais velho sabe que o filho mais novo estava com meretrizes? Porque ele também esteve. O filho mais moço vivia absolutamente pecado explicado. O filho mais velho também era um transgressor, um pecador, tinha os mesmos defeitos. O filho mais velho é aquele religioso que prostituiu a sobrinha. Ele era tão pecador quanto o seu irmão mais novo, e ele necessitava e carecia da graça de Jesus tanto quanto o seu irmão mais novo, mas ele não queria aceitar ser nivelado como um pecador do seu irmão mais novo, e ele escondia essa vida de pecado por trás de uma santidade manifestada em atos religiosos. E Jesus então estava dizendo para esses escribas e fariseus: vocês estão se colocando na condição de juízes, mas os réus e vocês são iguais. Em suma, toda a humanidade carecia de Cristo. E voltando então à introdução da mensagem dessa manhã, Jesus veio na plenitude do tempo, num momento crucial para resgatar toda a humanidade que estava em pecado. Mas a grande dificuldade dele ser reconhecido como Messias por parte desses homens é que isso requeria deles admitir quem eles realmente eram. O Natal está chegando, uma data que foi convencionada para se comemorar o nascimento de Cristo. E simbolicamente, então, Cristo estaria nascendo para nós mais uma vez. Mas o que significa a vinda do Messias na nossa vida? Porque diante do Messias, conforme até o Jader comentou na hora da lição sobre a santidade de Deus, qual é a reação do humano diante da santidade de Deus? Fica patente o quê? O seu pecado, quem ele é.
Diante do Messias, não há palavras de justificativa. Diante do Messias não existe desculpas. Diante do Messias existe entrega. E mediante a entrega da parte do Messias existe graça, perdão, restauração. Amém. Se você quer permitir que Deus transforme a sua vida, você precisa se despir de quem você realmente, de quem você aparenta ser, para buscar ser Jesus como realmente você é. Essa parábola termina sem terminar, porque o pai vai em busca, o pai ama a ovelha, o pai ama a moeda, o pai ama aquele filho que fez tanta besteira na vida, mas o pai também ama aquele filho que quer dar uma de santo, e o pai quer salvar até o que quer dar uma de santo, e o pai sai de dentro da festa para buscar o filho mais velho. Repense, reflita, entre aqui nessa festa, aqui há perdão, aqui há salvação, há transformação. Só que a parábola termina sem dizer se o filho entrou ou não entrou. Eu imagino que talvez Lucas, ao escrever isso, ele deixou em suspense, porque essa resposta precisa ser dada por mim e por você. Essa resposta tem que ser dada por quem lê. Será que eu vou entrar na presença do Messias, na festa de reconciliação? Isso significa eu deixar de lado o meu orgulho, meu preconceito, meu julgamento para com as outras pessoas. Isso significa me despir, tirar a minha máscara. Mas assim como o pai saiu lá de dentro da festa, Jesus estava tendo uma atitude amorosa para com aqueles escribas e fariseus. Jesus os amava também. E o pai saiu de dentro da festa buscando, porque o pai queria a reconciliação. O apóstolo Paulo fala que o ministério de Cristo é chamado como ministério da reconciliação, lá em 2 Coríntios capítulo 5. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o nascimento de Cristo. É o passo de Deus em busca da reconciliação. Nós não precisamos discursar, debater, se justificar diante do Messias. Nós precisamos apenas admitir os nossos pecados, nos entregarmos a Ele, com o desejo de ser escravos dele. Como disse o apóstolo Paulo: ego em mim, doulos e estou Cristo. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Na verdade, Deus nunca vai te escravizar, mas quando você tem esse desejo, é porque você entendeu que o grande problema da sua vida é você mesmo, e que a grande solução é Cristo. Que ao comemorarmos o nascimento do Messias, possamos nos entregar inteiramente a Ele. Vamos cantar neste momento o hino 392, bem junto a Cristo. Na segunda estrofe, diz que eu não tenho nada mais a trazer ao Senhor senão este meu coração do Senhor. Se ao cantar esse hino você tiver o desejo de renovar os seus votos com o Messias, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer constantemente, mas eu vou pedir que você venha à frente, numa atitude simbólica. Você estará vindo diante do pastor, do pregador, você estará vindo diante de Deus como aquele filho próprio que diz: levantar-me-ei e irei ter o meu Pai. O Pai está aqui. Eu vou me colocar de lado porque vocês não estarão vindo diante de mim. Ao virmos aqui à frente, estaremos todos indo à presença de Deus. Junto a Deus.
já disseram, traduziram o que vai em nosso coração. Queremos nos aproximar de Cristo, queremos entregar a Ele o nosso coração e queremos com Ele seguirmos até as mansões celestiais. Reconsagra a Deus o nosso coração, transforme a nossa vida, escute, ó Deus, o que vai na nossa alma, escute os corações, responde cada oração aqui que está sendo proferida na mente de cada um de nós. Aceite, ó Deus, os seus filhos que vão aos seus pés e que a sua graça nos envolva em nome de Cristo. Amém.